Amor e ódio. Segunda parte, capítulo 2, A. Alguns dias depois da memorável noite dos festejos promovidos pelos condes de A, D'Arbeville e sua mãe receberam um convite amistoso dos marqueses de Soissons para um jantar a realizar-se em sua residência em homenagem ao ilustre escritor didático e reformador da instrução francesa, Senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, antigo professor dos dois jovens titulares, isto é, Georges e Gaston, e sua digna consorte, professora Amélie Gabrielle Boudet, tal como o marido, vulto respeitável do magistério francês, realizando-se o ágape sob a melhor cordialidade, a ele comparecendo ainda outras nobres amizades do círculo de relações dos dois amigos, dentre estas o insigne poeta Victor Hugo, correligionário de ideais políticos do próprio jovem de Saint-Pierre. Jorge assim distinguia o eminente mestre que o guiara nos estudos preparatórios por motivo de mais uma vitória alcançada no domínio das letras didáticas, pois o ilustre lyonês, mais tarde imortalizado com o pseudônimo de Allan Kardec, acabava de publicar mais uma obra, falada como as anteriores, a mesma aceitação aos meios estudantis. Soluções racionais de questões e problemas de aritmética e de geometria. E contemplando a sua mesa personagem tão gradas e que tanto apreço e consideração lhe mereciam, sorria satisfeito e enternecido, notificando o clima de lenidade que irradiava pelo ambiente, a que um gênio e um futuro apóstolo presidiam e honorificavam. E até a marquesa viúva de Saint-Pierre, que tal como o filho, não se pudera furtar ao convite, geralmente discreta e tímida como boa provinciana, elevou a voz relembrando as boas relações de amizade existentes entre seu pranteado esposo e o senhor Rivail. Bem assim, a tradicional estima dos D'Arbeville pelos antepassados do mesmo senhor, compostos de eminentes vultos da magistratura do país, isto é, advogados e juízes, cuja honorabilidade era por todos reconhecida. No entanto, gentilmente desejando associar-se às homenagens ao casal Rivail, o jovem artista da Rua de Lafayette, fim do jantar, improvisou ao piano uma balada em sua honra, a que catadupas de magnificente inspiração abrilhantaram, criando os respectivos versos ao mesmo tempo, e os quais, por ele declamados ao som do improviso musical, saudavam o antigo mestre e exaltava-lhe a missão de educador, ao passo que eram anotados pela sagacidade do senhor Hugo, que momentos depois cumprimentava o artista pelo feito magistral e, enquanto o casal, homenageado, agradecia comovido. Todavia, por muita satisfação que experimentasse ao lado do nobre professor, revendo-o após algum tempo de afastamento, a Gaston fora impossível despreocupar-se da pessoa da jovem anfitriã, não obstante a indiferença quase hostil que se impusera relativamente a ela. Compreendia a presa de intenso nervosismo e intimamente sublevada por uma angústia indisfarçável aos seus olhos perspicazes, o que vinha enchê-lo de receios, pois, inábil para repelir ou dominar a violência das emoções, poderia ela comprometer-se de algum modo, levantando suspeitas à observação dos presentes.
Em consequência, sentia-se merecedor da confiança e da estima do amigo, pois que lhe amava a esposa, não obstante os esforços empregados no sentido de destruir tal sentimento no coração, e apesar mesmo de tratar-se da sua antiga noiva. 1000 pensamentos confusos, tumultuosos, lhe acudiram à mente durante o jantar, como na sala de recepções, ao observar que Henriette se perturbava na conversação com os comensais, atendendo de preferência ao que ele próprio e Mademoiselle René, prima de Georges, com quem este desejaria vê-lo matrimoniar-se, se diziam na animada palestra que sustentava. Pensava na prudência que se impunha de não mais atender a qualquer convite do amigo para sua casa, na necessidade inadiável de se afastar deste como do seu lar, que lhe deveria ser sagrado por todos os motivos, de sair de Paris, mesmo da França, interpondo entre si próprio e a antiga noiva o abismo da distância, além daquele que o dever traçava. Assim pensando, acercou-se do professor Rivaio e comunicou-lhe o desejo que nutria de temporariamente se transferir para a grande Confederação Americana do Norte, desgostoso que se encontrava com os insucessos financeiros de sua casa. Verificou-se, então, substancioso debate entre o professor e seus antigos alunos, pois Georges se acercara também do grupo, durante o qual, com aquela visão admirável que possuía, Rivaio ponderou as grandes vantagens de ordem material e financeira decorrentes da realização desse desejo do seu aluno, convencido que estava do incomum impulso progressista existente na longínqua plaga americana, que herdara do resto do mundo todos os valores intelectuais como as melhores energias, impulso que facultaria a reabilitação financeira, mesmo social, a qualquer individualidade em similitude de condições. Aconselhou-o mesmo a fazê-lo, reunindo capitais a fim de empregá-los além, estendendo ramificações da sociedade a que pertencia num terreno fértil, que certamente o compensaria dos esforços. Interessado, Gaston serviu-se das experimentadas opiniões do ilustre conselheiro para delinear um programa novo para o seu destino, animado, como se achava, da boa vontade de ser probo e leal. Todavia, opunha-se de soissons, contrariando o entusiasmo. Não haverá necessidade de ordem financeira ou comercial para tentares no exílio a fortuna, meu amigo. Depus ao teu alcance os meus préstimos, todos os recursos que careces para o soerguimento de tua casa. Bem sei, Georges, e te agradeço de todo o coração, retorquiu o moço artista, altivo, porém enternecido. Mas consideremos o fato de que não deverei abusar de sua extrema bondade, e que será honroso para mim arredar sozinhos os percalços que me perturbam a caminhada. Muito bem, senhor Marquês, adveio o senhor Rivaio, e permita-me felicitá-lo pela varonil disposição de que se anima. Com efeito, será meritório para qualquer homem o dever a si próprio as vitórias que colher no decurso da existência. E assim prosseguia a conversação que a própria Assunção ouvia com simpatia. E acredita, meu filho, falou ela a certa altura, se efetivamente tomares tal resolução, não partirás sozinho, seguirei contigo e nossa casa continuará sob os cuidados de Michel. De súbito, Georges interveio quase abruptamente, levantando-se. Seja, desde que esse teu desejo, não poderei dissuadir-te. Cuidarás desse intento, porém, somente depois de festejarmos a data do aniversário dos meus esponsais. Tenciono oferecer às nossas relações de amizade comemorações brilhantes,
em nossa propriedade de Blois, e participo-te, meu caro Gaston, que não só programarás os festejos, como até criarás partituras para as orquestras, a boa música que sabes compor. Nos dias subsequentes, o moço de Saint-Pierre, ao mesmo tempo que programava as festividades para o amigo, dispunha os próprios interesses de molde a transferir-se para a Norte América, o quanto antes. Informados da resolução irrevogável, seus sócios lhe louvaram os propósitos, vaticinando os melhores êxitos, ao mesmo tempo que propunham ampliação da companhia, estabelecendo uma sucursal em Nova York sob sua direção. Gaston concordou esperançado e satisfeito, e enquanto incumbia Georges da fiscalização de suas propriedades em Saint-Pierre, instruía Michel, acertando contratos de administração, consultava notórios e advogados, lavrando procurações, etc. Tudo dispondo consenso e critério dignos de elogio, a fim de que sua ausência, nenhum fato desagradável, sobreviesse contra seus interesses. No entanto, no recesso do lar, a sós com sua mãe durante a dúlcida placidez do serão da noite, ei-lo em confidências, descerrando o sacrário do coração para justificar a súbita resolução. Sim, minha mãe, exclamava emocionado e compungido. Desgraçadamente, Henriette ama-me ainda. E eu, malgrado as torturas morais que me inflijo, afetando um rancor e a um desprezo que estou longe de verdadeiramente sentir, não consigo arredar do coração nem sua lembrança, nem as saudades do passado. Prevejo com receio a possibilidade de um entendimento entre mim e a pobre menina, a quem compreendo sofredora, e para evitá-lo, sem romper as relações com Georges, só encontro um recurso: sair da França. Engolfada os dedos na cabeleira negra, traindo excitação angustiante e numas faces de amargura, continuava. Sobre todas essas particularidades tenho refletido maduramente, senhora. Julgam todos que sou acossado a partir pela ambição do ouro, fácil na progressista nação americana. Georges, inclusive. Porém, assim não é. Que me importam riquezas se está morto o coração? Exilo-me, atrevendo-me a uma aventura incerta, a fim de que Georges possa ser feliz. Ele bem o merece, minha mãe, porque é o melhor dos corações. Assunção reprimia uma lágrima, fitava o semblante acabrunhado do filho e balbuciava, o coração oprimido por insopitáveis angústias. Cumprido o dever de honra que te assiste, tenhamos paciência na desventura, meu filho, porque o Senhor saberá recompensar-nos com a sua misericórdia. Entre mentes, o divino Apolo avaliara em 30 dias a temporada festiva dos marqueses de Soissons, comemorando o aniversário de seus esponsalícios, e na qual seria chamado a desempenhar proeminente papel. Convites numerosos foram expedidos, e o velho solar dos de Franceville e de Soissons deixou a costumeira modorra de ostracismo para alardear os sons álacres da música festiva e demais variadas atrações. Da programação constariam caçadas aos gamos e javalis, torneios medievais com armas e guarda-roupa a caráter, mesmo para as damas, corridas em bigas romanas, provas de equitação e esgrima, como de armas de fogo e flechas, excursões a montanhas vizinhas, teatros, piqueniques, banquetes, concertos, bailes, um sem número de surpresas que surgiriam para a alegria e deleite dos convidados. Instada pelo casal de Soissons e por seu filho para comparecer às cerimônias, a marquesa de Saint-Pierre, no entanto, deixou-se permanecer no insulamento do seu primeiro andar na rua
de Lafayette, presa de insistentes elucubrações, ao passo que Flávio Henri de Lacordaire, que se afastara temporariamente da política, desgostoso com o rumo que os fatos tomavam, continuava em Nápoles, fiel ao seu amor pela Itália e sem tomar sequer conhecimento das suntuosas comemorações. Todavia, essa atmosfera regurgitante de satisfação e alacridade, duas personagens havia cujos corações se conservavam na percussiente desdita em que se revolviam. Apenas sorriam enquanto os demais gargalhavam despreocupadamente. Contemplavam a alegria alheia sem se saturarem dela, antes sentindo o vírus de incoercível angústia lhes invadir o ânimo. Eram Gaston e Henriette, a quem um novo abismo, o oceano, a distância, faria aprofundar a já irremediável separação, a que nem sequer dali em diante o dulçor de se contemplarem em silêncio como vinha acontecendo suavizaria jamais. Gaston partiria de certo para sempre, tão depressa terminassem as festas de Soissons. A saudade, ampliada pelo novo sacrifício, cruciava o coração de ambos, sem que um ou ao outro desse conta da desolação que lentamente se lhe insinuava no espírito, permanecido forte até então. Henriette mantinha-se nervosa e agitada desde o memorável baile dos condes de A.E. De vez em quando, Francine encontrava-a desfeita em lágrimas na solidão de seus aposentos particulares. Por sua vez, o amigo de Georges revelava-se grave e melancólico, contradizendo a serenidade de até então mantida. Ominosas apreensões irrompiam dos recessos do seu espírito, advertindo-o de indefiníveis perigos, mortificando-o com o pungir de acentos angustiosos que adejariam sobre si mesmo, indecisa indefinivelmente. Sua palestra tornara-se curta, e ele, comumente atencioso e cortês, fazia-se agora pensativo e distraído. Preciso falar-lhe. Não posso mais, meu Deus, não posso mais. Será apenas o supremo adeus, dizia a si mesmo o atribulado marquês, curtindo a ardência de reflexões que nada serenava. Pobre menina, sofre e faz sofrer o marido, que, no entanto, merece a felicidade. Oh, será necessário que a minha partida ela se certifique de que jamais me seria possível querer-lhe menos do que lhe quis no passado. Os dias transcorriam, os festejos se aproximavam rapidamente do seu término, sem que o ex-doidivanas de Saint-Germain se encorajasse a dirigir a palavra à antiga prometida. Porém, assim pensando, o certo era que oferecia o rastilho comprometedor à entidade obsessora que do invisível espreitava suas fraquezas no intento de valer-se delas para precipitá-lo no abismo, servindo aos desejos de vingança alimentados do passado. O moço de Saint-Pierre, entre mentes, sobrepunha-se aos concorrentes às provas comemorativas, galhardamente vencendo nas liças atléticas como nas intelectuais ou artísticas. Ninguém, sobranceiro e imponente como ele, recordando os príncipes e condestáveis medievais durante os torneios audazes para defender as cores da sua dama. E se destro e ligeiro nos concursos hípicos e impecável na esgrima, dir-se-ia também perfeito romano do passado, fazendo correr a frágil biga que parelha velozes puxavam, guiadas por seus pulsos firmes. Incontestavelmente, era ele a maior atração dos festejos que programara, nunca lhe assentando tão bem o apelido com que os amigos o bajulavam. Ora, certo número havia do grandioso programa que consistia na escalada de uma montanha,
cujo dorso despido de vegetação, mas coberto de seixos, ofereceria sérias dificuldades aos excursionistas. Do cimo deste monte, onde a pedra fundamental de uma ermida seria lançada pelo vencedor. Os valentes excursionistas soltariam pombos correios que trariam ao casal Soissons mensagens de felicitações pela auspiciosa efeméride escritas em versos pelo senhor de Saint-Pierre. Cá embaixo, no prado, a numerosa assistência que com os concorrentes se levantaria ao alvorecer seguiria as peripécias da escalada, abrigada em confortáveis tendas em que nada faltaria, desde os divãs de veludo e damasco até as iguarias mais finas e boa música com bailados típicos de várias regiões da França, levados a efeito pelos próprios camponeses e bailarinos contratados em Paris, especialmente para as festas. Gaston viu-se tentado a competir uma vez ainda, dada a insistência de seus admiradores. A princípio, galgara grande trecho da montanha sem dificuldades aparentes. Os excursionistas avançavam animadamente, apoiados em cajados montanheses fornecidos pela marquesa aos seus paladinos. De vez em quando, uma pedra ou uma camada de seixos rolavam seus pés para, em descida vertiginosa, se precipitarem no fundo do vale, coberto de relvas e lírios bravos, ao som chocalhante do próprio contato com as demais pedras do trajeto. De súbito, trecho mais dificultoso, apresenta-se aos olhos dos escaladores que, absolutamente, não eram peritos nesse gênero de esporte. Perturbaram-se e tornaram ainda mais difícil a consecução do que pretendiam, desamparando-se uns aos outros as gargalhadas desatenciosas e inoportunas. Pesada camada de pedras arroja-se de repente sobre os pés de Gaston, descida ao impulso das passadas de um companheiro que o precedia. Ele falseia, perturba-se, já fatigado, sentindo-se arrastado para baixo pela avalanche que se precipita. Num poderoso esforço ainda tenta readquirir o equilíbrio, firmando-se de qualquer forma no cajado, que não encontra terreno firme onde se apoiar. E Gaston resvala em queda inevitável, a qual lhe traria certamente a morte, se a mão da providência a tempo não intervisse, amparando com grandes blocos calcários existente numa plataforma que se estendia a certo trecho. Lá embaixo rolavam as águas serenas e frescas do Loiré, bordejadas pelo vale salpicado de lírios. Bastante contundido, os ferimentos a lhe maltratarem as carnes e o sangue manchando seu belo traje de excursionista, a custo pôde orientar-se meio desfalecido. Tinha um pé torcido e dores atrozes impediam-no de levantar-se. E enquanto os companheiros retrocediam alarmados, a fim de socorrê-lo lá embaixo, Jorges, aflito, ordenava ao seu mordomo providências no sentido de locomoverem o ferido para o castelo, o que foi prontamente conseguido por uma turma de diligentes camponeses. Entre mentes, o divino Apolo vira-se forçado a guardar o leito no qual forte ataque de febre o reteve durante alguns dias. Um facultativo viera, apressado de Blois, por ordem do senhor de Franceville. O estado do enfermo, considerado lisonjeiro pelo digno intérprete da ciência, serenara as apreensões, pois que o ferido carecia apenas de repouso e algumas poções sedativas, além dos curativos devidos. Jorges, cheio de fraternas solicitudes, esmerava-se à cabeceira do amigo, presidindo pessoalmente os tratamentos prescritos, enquanto a esposa o secundava, auxiliando nos curativos, massagens, aplicações balsâmicas, etc.
Ao fim de 8 dias, a febre cedera completamente. Escoriações e talhos cicatrizavam, mas a perna e o pé atingido de luxação impossibilitavam-no de locomover-se. Passava, portanto, os dias prisioneiros nos próprios aposentos, entregue a trabalhos intelectuais ou se distraindo com leituras, recolhido à biblioteca. Não concorrer às demais provas, apenas assistindo aos banquetes e aos saraus musicais e literários, para cujos locais era conduzido pelo próprio Jorge e pelos serviçais. A festa prosseguia, porém, e Jorge e a esposa, fiéis aos deveres de hospitalidade, agora repartiam as atenções com os demais hóspedes, reconhecendo o enfermo em convalescença. A formosa de Lacordaire, no entanto, só muito a seu próprio pesar abandonava os cuidados devidos ao seu paladino. Sentia-se dominada por insistente inquietação e parecia ter perdido completamente a serenidade que a situação exigia a preço de qualquer sacrifício. O silêncio de Gaston, que evitava a todo custo dirigir-lhe a palavra, enervava-a, desorientando-a penivelmente. Quisera ouvi-lo dirigir-se a ela, falar-lhe, ainda que a insultasse, inteirar-se do que sinceramente ela pensaria a seu respeito, ainda que se convencesse de que se tornara odiada. O que não mais poderia suportar era aquele irritante e desconcertante mutismo. O que lhe não seria possível sofrer era vê-lo partir, sem lhe ter merecido um compassivo adeus, sem que ela própria se exculpasse aos seus olhos de perjúrio, cometido expondo-lhe as circunstâncias irremovíveis que se antepuseram entre ambos. E assim foi que Henriette Flavie, a filha do orgulhoso Visconde Flávio, pisando conveniências e dignidades que tão bem assentam no caráter feminino e abafando os protestos e os escrúpulos da consciência, forçou-se a uma atitude das mais melindrosas, deliberando procurar o belo marquês a fim de tentar o entendimento, que de qualquer forma ao seu atribulado espírito fornecesse a necessária balsamização da conformidade. Ó mocidade caprichosa, leviana e inconsequente, até quando teus desvarios e as imponderações das tuas paixões cavarão ruínas em torno de ti mesma? Ó mulher, ser emotivo e apaixonado por excelência, até quando preferirás os arrebatamentos passionais, olvidando os ideais divinos que tão bem condizem com a sensibilidade poderosa do teu coração feito para a sintonização com a luz? Havia 2 dias que o castelão e seus convidados se empenhavam na grande caçada aos gamos e javalis. A amenidade do tempo a tanto animava e os entusiastas do apreciado esporte quiseram gozar desse prazer tão arriscado quanto agradável aos senhores da nobreza. As próprias damas, tentadas pela volúpia de galopar sobre a sela de ginetes assustadiços, através de longas alamedas, onde o sol apenas penetrava pelos interstícios da folhagem de frondes magníficas, recusaram-se a permanecer inativas e, ardorosas, deliberaram partir ao lado dos seus cavaleiros. Em casa, apenas se deixaram estar uma ou outra senhora a quem a idade ou os achaques não permitiam tais excessos, e a formosa anfitriã, cuja fadiga era notável. Quanto a d'Arbeville, incapaz de montar, não pensava sequer em se afastar da biblioteca ou dos aposentos que ocupava. Pesado silêncio caía sobre as grandes salas do solar dos de Franceville. Apenas sobre os longos e macios tapetes, os passos discretos de um ou outro serviçal, fiel aos próprios deveres. Luzia no céu o ouro pálido de um sol ameno de outono. Dos parques e dos jardins desprendiam-se os tentadores perfumes dos frutos sanzonados e das flores que, já quase exangues, atiravam aos ares seus olores,
numa despedida sublime. Nem um ladrido de cão ou de relinchar do ginete, nem o cântico doce e monótono do camponês de suas lides. De vez em quando, todavia, dentro da poesia, da calma, os sons harmoniosos de uma harpa ou de uma flauta exercitando uma ou outra melodia em preparo. Era o Marquês de Saint-Pierre que compunha romanzas ou baladas no insulamento da velha biblioteca de Soissons.